Aí, beleza. Então, bom dia a todos, pessoal. Sou o professor Jonathan, para deixar registrado aqui. A gente está na disciplina de Cálculo 3. E aí, hoje, nós combinamos de fazer nossa revisão. Então, primeira coisa, desejar um bom dia aí para vocês e parabenizá-los, né, pelo ânimo de acordar cedo em pleno domingo para estudar integral tripla. Então, isso não é para qualquer um, não. Então, primeira coisa aí é desejar parabéns aí para vocês por terem animado, né, acordar cedo aí para estar fazendo a nossa revisão. E aí, pessoal, o que eu preparei com vocês? A ideia é a gente relembrar os conceitos que a gente já viu em sala e fazer alguns exemplos. Esses exemplos vão estar mais ou menos com a mesma cara que a gente vai fazer lá na avaliação. Então, vocês estão me ouvindo bem? Está saindo o áudio certinho? Sim, sim, aqui tá de boa. Aqui sim, professor. Tranquilo. Então tá, pessoal. Vamos começar então. Primeira coisa que a gente pode começar discutindo é pensar para que serve integral tripla, né? Então, sempre que a gente vai começar alguma coisa, que a gente vai estudar alguma coisa, a gente primeiro tem que entender para que serve essa coisa. Então, vocês aprendem derivada para entender sobre taxas de variação, e aí agora depois vocês aprendem integral e nós estamos em integral tripla, ou seja, a gente está trabalhando com 3 dimensões. Então, se eu estou trabalhando com 3 dimensões, eu estou indo para o espaço. Não estou trabalhando em duas, que seria uma área, ou em uma, que seria uma linha. Então, se nós estamos na integral tripla, a gente vai estudar coisas que ocupam um volume. As coisas que ocupam um volume, elas têm uma massa, elas têm uma área de superfície, elas têm um centro de massa. Então, quando a gente está interessado em determinar esses volumes, por exemplo, massa e etc., a gente pode usar a integral tripla, e a integral tripla vai dar essa informação desse formato. Então, a gente representa uma figura que a gente está interessado com funções matemáticas, e aí a gente calculando, né, essa integral tripla, ela vai dar informações para a gente. Então, o legal, né, o interessante disso é a gente transformar uma coisa real em função matemática para eu conseguir calcular, certo? Pessoal, tá. Então tá, Beleza. pessoal. Show. Então, vamos voltar. Então, recapitulando, a gente consegue usar a integral tripla justamente para calcular coisas que dependam de volume, né? Coisas que estão no espaço. E não só o volume, mas as coisas que estão relacionadas a isso. Aqui nessa ilustração que tem no slide, se a gente olhar, a gente tem esse volume, né? E ele está todo quadriculadinho aí, né? Se vocês perceberem. Então, a ideia da integral tripla é ela fazer um somatório de diversos cubinhos que têm largura x, largura e profundidade xy e altura z. Isso se a gente estiver trabalhando com cartesiano, né? Porque se a gente estiver trabalhando com coordenadas cilíndricas e esféricas, a gente também vai trabalhar com ângulos, né? A gente vai ver isso aí daqui a pouco. Então, o que é a ideia? É a gente pegar, formar, né, isso em integral para a gente conseguir resolver a conta. Então, aqui nessa parte inferior aqui, né, que a gente tem, que a gente tem o essa f de x, y e z. O que quer dizer isso? F de x, y, z é uma função e essa função ela depende dessas 3 variáveis aí, tanto x quanto y quanto z. E aí na frente a gente tem esse dx, dy e dz, justamente são os diferenciais, né, para a gente saber em relação ao que a gente vai resolver essa integral. Então, quando eu faço esse dx, dy e dz, eu vou estar fazendo justamente o volume desse cubinho ali. Se aqui em cima ele com y, x e z, ele é menorzinho, né? A gente pode fazer ele tender a zero e fazer um somatório de cubinhos bem pequenininhos para a gente ter um volume
grandão. Então, o que a gente pode fazer? Aqui nesse slide, a gente até meio que fez um, né, já desse, e a ideia é nós pegarmos essa caixinha que está na direita e nós transformarmos isso em uma integral para descobrir o volume, por exemplo. Então, se a gente... uma característica importante que a gente precisa ter quando a gente estuda isso é justamente eu olhar uma coisa real, um volume, e pegar esse volume e fazer esse volume virar uma integral para eu conseguir resolver. Então, se a gente olhar aqui, essa caixinha, né, que está desenhada na direita, ó, vamos olhar primeiro aqui no eixo X. No eixo X, a gente pode perceber que essa caixinha ela começa na posição 1 e vai até a posição 2. Começa no 1 e vai no 2. Se a gente olhar para o eixo Y, essa caixinha ela começa no 0 e vai até 2. Ela começa aqui, ó, ela está certinho em cima do eixo aqui, ó, e vai até 2, se a gente estiver prestando atenção ali no eixo Y. E de altura, né, que seria o Z, ela começa no 0 de altura e sobe até o 1, né? Então, ela teria 1 de altura. Então, essa caixinha, ela vai de 1 até 2 em X, ela vai de 0 até 2 em Y e ela vai de 0 a 1 em Z. Então, a gente da onde começa aonde termina é que vão ser os limites de integração da integral. Então, se a gente olhar aqui no canto superior esquerdo, se a gente olhar no canto superior esquerdo, a gente vai ver que ela tem, do jeito que foi montado aqui, a gente tem dz, dy e dx. São os três diferenciais que a gente vai integrar. Então, a gente vai fazer para z, y e x. O primeiro que a gente tem que olhar, o integral, esse que está junto com o dz aqui, de 0 a 1, significa que, se ele está indo de 0 a 1, esse primeiro aqui, ele é referente ao z. Então, se a gente olhar o z vai de 0 a 1. Então, na hora que a gente colocar no integral, a gente coloca de 0 a 1 para o dz. E a gente resolve de dentro para fora, né? Então, a gente vai fazer o dz, depois o dy, depois o dx. Então, a gente faz de 0 a 1 para z, o resultado depois a gente faz de 0 a 2 para y, e o resultado depois a gente faz de 1 a 2 até x. E a ideia é a gente calcular o volume, né, dessa caixinha aí. Então, se nós formos resolver, a gente vai começar integrando dz. Então, a integral de dz é z. E aí, essa variação, né, dessa integral é de 0 até 1. Então, eu vou pegar dz, a integral de dz vira z, e aí eu vou substituir limite superior menos limite inferior. Então, tem que ficar 1 menos 0, né? Porque eu vou tirar o z, vou colocar o limite superior menos limite inferior para resolver. O que quer dizer isso de z de 0 a 1? E aí eu coloco o limite superior menos limite inferior. Eu estou fazendo uma altura ali no eixo z. Então, se eu estou falando que é de 0 a 1, é porque o z começa no 0 e vai até 1. Se a altura fosse até 2, seria de 0 a 2 e assim sucessivamente. Então, esse 1 menos 0 aí vai dar 1. Então, 1 vezes dy é o próprio dy. E aí a gente vai para a segunda integral. Então, aqui a gente vai de 0 até 2, que é a variação do y. O y começa no 0 e termina no 2. Então, a gente vai integrar dy, integral de dy é y, e ele varia de 0 a 2 também. Então, eu pego o limite superior menos limite inferior, vai ficar 2 menos 0, vai sobrar um 2, né? E aí, vou integrar 2 dx. Como o 2 é constante, a gente joga para fora da integral, vai integrar só o dx, então vai ficar integral de dx é x, e vai de 1 até 2. Então, a gente faz limite superior menos limite inferior, vai ficar 2 menos 1. O volume dessa caixinha aí seria 2 unidades de volume. 2 menos 1 vai dar 1, que vai dar 1, então eu faço 2 vezes 1, vai dar 2. Ou seja, a gente usou a integral tripla como um exercício, né, para fazer uma aplicação de integral, descobrir o volume dessa caixinha aí, mas a gente poderia fazer isso no olho,
Tipo assim, a área da base vezes a altura dá certo também. Então, se o corpo é simétrico, muitas vezes a gente já conhece a equação que calcula o volume dela. Então, se fosse essa caixinha, era só fazer a área da base ali, ó. A base tem 1 por 2, né? Se a gente pegar aqui, ó, ela tem 1 por 2 e fazia vezes a altura, que é 1, 2 vezes 1 vezes 1 daria 2 também. Só que vai ter momentos em que o volume não é tão simples de fazer no olho. A gente já viu o volume de cone, volume de paraboloide em sala, que às vezes não, só no olho a gente não consegue fazer. Então, esse aqui foi um primeiro exercício que a gente podia fazer para determinar volume, né, em coordenada cartesiana. Aqui eu preparei outro exercício. Ó. A gente tem uma função aqui, 2xyz, dz, dy, dx. E aí, de novo, por onde que eu começo, por onde que a gente faz? Sempre que a primeira coisa que a gente pode fazer é olhar a ordem, né, que estão os diferenciais aí. Como eu tenho dz, dy e dx, então sugere-se que a gente comece por z, depois vai para y, depois vai para x. E a parte de integral que tiver aqui mais para dentro é o limite referente ao primeiro diferencial. Depois, o que tiver no meio, ele é para o segundo diferencial, e aí, por último, para o terceiro. Então, aí a gente tem, então, para x, a gente teria de 1 a 2, para y de 0 a 2 e para z de 0 a 1. Então, a gente vai resolvendo de dentro para fora, começando por z, depois y, depois x. Então, nossa prova é com consulta, vocês podem, tipo, deixar anotado lá, né, que a gente sempre começa de dentro para fora até chegar no mais externo. Então, se a gente for começar a resolver aí, a gente tem que começar, então, por z. Se eu estou integrando z dz, o 2, o x, o y, dy e dx, tudo é constante. Se eu estou resolvendo a integral para z, todo mundo que não é z vira constante. E o que a gente faz com constante na integral, pessoal? Joga para fora. Joga para fora. Então, a gente vai deixar o 2, o x, o y, o dy e o dx, tudo para resolver depois. Eu vou resolver só o z, e o resultado do z eu junto com esses depois para resolver o y. Então, se a gente integrar esse z dz, né, que tem aí, isso aqui vai dar z ao quadrado sobre 2. E aí a gente integra isso, e aí os limites é de 0 a 1. Eu tentei digitar aí um de 0 a 1, aí, um risquinho aí, não sei se ficou muito bom. Ficou esse negocinho aqui encolhido aqui no cantinho, ó. Tá bom. Mas Dá para Dá entender. para entender, sim. é de 0 a 1 ali os limites de integração, para não precisar ficar digitando de 0 a 1. Então, z ao quadrado sobre 2. Então, o que eu tenho que fazer? Limite superior menos limite inferior. Então, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Notem que o 2 está ali ainda, não mexi com ele. O x, o y, o dy, o dx, está tudo ali, a gente não precisa mexer. Então, essa parte aí que está menos 0 ao quadrado sobre 2 vai zerar, então 1 ao quadrado é 1, vai dar meio, né? E aí, como eu já tinha um 2 ali, se eu fizer 2 vezes 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 2, que é 1, né, pessoal? Não vai fazer diferença, vai ficar o próprio xy ali. Então, vamos integrar y dy agora. Se eu integrar y dy, eu vou ter y ao quadrado sobre 2. O 2 com 2 cortou ali, né? Não vai precisar. E aí a gente vai integrar esse de 0 a 2. Então, como o y está em segundo lugar ali nos diferenciais, por isso que a gente integrou ele em segundo. Aí, vamos aplicar os limites. Então, vai ficar 2 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2,
massa. Então assim, ó, vamos reciclar aquele exercício da caixinha. E aí a gente vai supor que a caixinha ela não tem a densidade constante, que a densidade dela varie conforme esse x, y e z que está aí. Então a massa dela, né, ela segue essa densidade aí, x, y, z. A gente já até fez o volume, né, dela. Então se a gente for fazer a massa, como que a gente calcula então a massa? A gente faz densidade vezes volume, que vai ser o ρdV. E aí os diferenciais lá que a gente vai resolver, integral, é o mesmo da hora da caixinha, de 0 a 1, de 0 a 2, de 1 a 2. E o dv ali é aquele dx, dy e dz que a gente já viu. Então, a função de densidade, que é o ρ, eu troco ela por x, y e z, que foi dado no enunciado. E o dv, que é a diferencial de volume, a gente troca por dz, dy e dx. Então, se a gente for resolver, nesse caso ali eu comecei por z, então a gente faz o z dz. Então a integral de z dz é z ao quadrado sobre 2. E aí quando a gente aplica, né, os limites de integração de 0 a 1, vai ficar 1 sobre 2, depois de 0 sobre 2, 1 ao quadrado, né, e depois 0 ao quadrado sobre 2. Então daria meio essa integral, né? A parte de 0 dá 0, e aí 1 ao quadrado sobre 2 dá meio. Y, dy, yx, dy e dx eram constantes, a gente repete eles. E aí a gente vai resolver agora y dy, dá y ao quadrado sobre 2. Aí faz limite superior menos limite inferior. E aí essa integral aí, nesse caso, daria... Se a gente pegar ali 2 ao quadrado sobre 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, vezes aquele meio, 2 vezes meio dá 2 sobre 2, que dá 1. Então, sobra só o x dx aí pra gente fazer. Todos esses passos aqui, depois vocês podem fazer com mais calma depois. Se eu integrar x dx, vai dar x ao quadrado sobre 2. Aplicando os limites de integração, fica superior menos inferior, então fica 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. E aí, nesse caso, essa massa aí ficaria 2 menos meio, né? Daria 3 sobre 2. Então, o que a gente fez? Diferente daquela hora. Aquela hora a gente só fez o volume, não tinha essa função x, y e z. Agora não. Para calcular a massa, eu tenho que fazer densidade vezes volume. Eu tenho que pegar a função da densidade e faço vezes dx, dy e dz. Então, aí a gente resolve a integral fazendo na ordem certinho. Então, essa questão de calcular a massa, essa vai cair na nossa avaliação. Essa daqui vocês entenderam, pessoal, qual que é a lógica dele? Professor, eu tenho uma dúvida aqui rapidinho. Pode falar. Aí no desenho, que tá no desenho, Uhum. no Z ali, de 1 a 0 é Z, certo? Isso. Aí no eixo X agora, Aham. de 2 a 1 é X, né? Certo. De 1 a 2. Aham. Certo, e quem que é de 1 a 0 ali O y. dentro do eixo ali, até 1, quem que é ali? O y é de 0 a 2. Entendeu? Certo, 0 a 2. Então no eixo X é só de 2 a 1. E o 0 ali é só com o eixo Y. De 0 a 2 é y e de 0 a 1 é z. Entendi, porque é em 3D, né? E confunde um pouco aí. Porque se fosse na prova, eu ia colocar X de meio que 2 a 0 ali, entendeu? Então, mas se você olhar no x ali no desenho, eu vou circular onde ele começa no x, ó. Ele começa no 1 e vai até o 2. Começa no 1 e vai até o 2, o x. E aí no y, ele começa... Oi, pode falar. Na prova, o senhor vai dar uma representação de imagem também, ou como é que vai ser? Então, pode ter algum exercício em que não tem a imagem, e aí eu já vou colocar a informação no enunciado. Ou pode ter algum que coloca o desenho, aí você tem que interpretar o desenho e montar a integral. Eu quero colocar pelo menos um desse de desenho. Entendeu? Pra mim, né? Porque ele, tipo assim... Não é, né? Porque é o seguinte, ó, você
ali no eixo X. Então é como se você tivesse pego esse bloco e arrastou para frente, certo? Como o professor estava mostrando, ele começa do 1 ao 2. Como se ela tivesse feito assim, ó. Aí, ele no mesmo eixo, ele está no eixo X, então ele está de 0 até o 2, que é o limite no eixo Y. Entendeu, Lisa? Positivo. Então, aí, esse mesmo eixo, que é o eixo X, ele está no arco 0 lá também, com o eixo Z. Então ele vai de 0 até 1, que é o limite da altura. Exatamente, isso aí que ele falou, né? Deslocou bem que a caixinha. É como se você pegasse ela e arrastasse ela pra frente aqui no eixo X. Entendi. Então tá. Vamos continuar. Então assim, a parte de momentos a gente não vai fazer na nossa avaliação, mas tá aqui as equações. Então quem quiser fazer para treino pode fazer, tipo para integrar, tipo assim, treinar integral tripla e tal, de ir resolvendo. Então tá até aqui as fórmulas, pode depois fazer se quiser fazer, descobrir o centro de massa dessa caixinha aí. Vamos falar de mudança de variável agora. A gente fez em sala, né, e a gente continuou que assim, nem sempre o sistema cartesiano, que é o que a gente está mais acostumado, é o melhor sistema. Porque tem situações de coisas que tem formato circular. Quando são coisas que têm formato circular, já começa a ficar mais difícil usar as coordenadas cartesianas, porque para representar círculos em coordenadas cartesianas, a gente vai ter muita coisa ao quadrado, muita coisa usando raiz. Então a gente precisa aprender outras coordenadas. Então em 2 dimensões a gente usa as coordenadas polares. Então o que a coordenada polar faz? Em vez de usar x e y para representar um ponto, igual a gente já está acostumado, a gente vai usar um raio e um ângulo. Vocês podem observar nas duas figuras, a de cima e a de baixo, que o ponto está no mesmo lugar. Só que em vez de eu usar x e y, eu vou pegar o raio desse ponto até a origem e qual é o ângulo que ele está fazendo com uma referência, né? E aí esse ângulo e esse raio vão ser aí certinho o ponto, né? O par de coordenada. Então quando a gente tem, né, os dois juntos, a gente pode usar trigonometria, fazer seno e cosseno para transformar, né, de um sistema de coordenada para o outro. Então se a gente observar, essa parte ali que eu pintei de azul, ela é um triângulo retângulo, por isso que a gente pode usar coordenadas cartesianas. Então a gente pode ver que o x ele seria o cateto adjacente desse θ, o r seria a hipotenusa e o y seria o cateto oposto. Então a gente pode usar essas relações aqui, ó, que estão destacadas para fazer as mudanças. Então quem é seno de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então cateto oposto é y, hipotenusa é r. Quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é adjacente? É x. Quem é hipotenusa? É r. A terceira linha é o teorema de Pitágoras, né, que é a relação entre os catetos e a hipotenusa. Se eu troco para as letras que estão ali em cima, r quadrado, x quadrado, y quadrado. E aí, se eu pegar e quiser uma relação matemática para encontrar o ângulo θ, uma das relações que a gente pode usar é da tangente. Quem é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Como eu não quero a tangente de θ, eu só quero o θ, então a gente usa a função arcotangente. Essa função arcotangente é a função que serve para encontrar ângulo. Então eu posso descobrir o θ a partir dessa equação. Então tudo isso são fórmulas que já a gente deduziu com calma, né, na sala de aula, que a gente pode usar para fazer mudança de variável. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente fez, a gente tinha aqui o cateto adjacente era 3, a hipotenusa era 4. Então se eu quisesse fazer a transformação de unidade, era só eu jogar na fórmula lá de θ, que é do arco tangente de 4/3, acharia esse ângulo aí, 53/13, e pelo próprio teorema de Pitágoras, faço ali o quadrado dos catetos, acharia o valor da hipotenusa, que é 5.
Ou seja, um ponto que era cartesiano 3 e 4, 3 para x, 4 para y, virou um ponto polar com coordenada 5 de raio e 53 e 13 de ângulo. Então, a gente representaria o mesmo ponto usando outro tipo de coordenada. A gente pode fazer o oposto também. Se eu tiver um raio que vale 10 e um ângulo que vale 30, e eu quisesse descobrir o ponto cartesiano dele, era só fazer com aquelas relações que a gente viu ali, usando a hipotenusa vezes seno e a hipotenusa vezes o cosseno, eu consigo voltar nos valores que a gente tinha antes. Então, se a gente pega nessas relações que estão aqui na direita, ó, que tem y sobre r, x sobre r, eu passo o r multiplicando do outro lado, né, naquelas duas, a gente acha x e y, que acharia esses pontos aí. Então, isso aqui é o que a gente faria para 2 dimensões. Só que em 3, o que a gente vai fazer? Em 3, a gente tem dois tipos de coordenadas que são mais famosos, que é a coordenada cilíndrica, então e o coordenada esférica, né? Vamos detalhar uma de cada vez. Coordenada cilíndrica, a gente vai representar, a gente tem nessa figura de cima o cartesiano, que a gente já conhece, né? X, y e z. E aí, como que é o cilíndrico? A gente vai manter o coordenada polar na base. Então, se vocês olharem na base aqui embaixo, ó, aqui, ó, vou escrever aqui, ó, aqui é x, aqui é y. Só que eu vou marcar lá na base um ângulo θ e um raio r. Vocês podem ver que na base ali, xy, é ângulo e raio. É igualzinho essa coordenada que a gente acabou de ver. O que aumenta? Agora eu tenho uma altura. Então, a coordenada cilíndrica é boa para quando a gente tem corpos com formato cilíndrico. Então, eu uso a coordenada polar na base e uso a altura para fazer o volume desse corpo. Na coordenada esférica, em vez da gente ter um raio, um ângulo e uma altura, a gente vai representar com 2 ângulos agora. Então, a gente tem o raio, que é o raio ρ, e aí a gente tem o ângulo θ, que é o da coordenada polar, que fica na base. E agora essa altura, que antes no cilíndrico a gente usava z, agora a gente vai usar a letra φ, que é essa bolinha cortada que está aqui, para medir em relação ao eixo z esse ângulo. Então, com 2 ângulos e um raio, a gente encontra uma posição numa esfera, por exemplo. E aí na coordenada esférica é a mesma coordenada que a gente usa para latitude e longitude. Eu tenho um ângulo que mede na horizontal, um ângulo que mede na vertical e uso mais o raio para pegar onde que esse ponto vai estar. Então, aqui o ponto é dado por ρ, θ e φ. Então, como que a gente calcula na hora da gente fazer, né, essas integrais de volume, por exemplo? Então, aqui na direita a gente tem essa ilustração, né, de como que seria um cilindro que eu estivesse calculando. Então, eu tenho uma altura z, um raio, aqui o raio está chamando de r, e um ângulo θ, né, para a gente fazer. E aí, na hora que a gente fosse fazer o volume, qual que é a lógica? Um volume, pessoal, ele é sempre, assim, ele sempre pode ser calculado por área da base vezes altura, dependendo do formato do corpo. Então, na coordenada cilíndrica, eu tenho como área de base o raio e o ângulo. Então, qual que é a lógica? A gente pega um ponto, integra o raio dele, aqui, sei lá, R, e aí eu pego esse raio, rodo ele 360 graus, faço um círculo. Então, igual está nessa imagem da direita, ou igual esse desenho que eu fiz. E aí, por último, eu tenho o dz, que aí eu faço vezes a altura. Então, eu vou subir esse círculo para cima, e aí eu faço um volume de cilindro. Então, igual na imagem da direita, eu pego um raio, rodo o ângulo, e quando eu levanto essa área, eu tenho uma altura, e aí eu faço um volume. Então, a área da base, que é uma área de círculo, RdR é a integral do raio, dθ é a integral do círculo para rodar e dz vai ser da altura. Então a gente faria dessa forma aí na hora de montar. Deixa eu só apagar aqui a tinta. Então, como que seria um exercício de cilindro para a gente montar? Opa, vamos olhar esse cilindro aí.
esse cilindro é só metade de um cilindro, né? Então vocês podem ver que só tem a metade da frente, correto? A altura desse cilindro, vocês conseguem ver que é 1, a altura dele. Sim. E o raio? Mas é só metade. É 2, né? O raio é 2. Vai ser 2, né? Isso, o raio é 2. Então o raio é 2, a altura é 1. E como ele é meio cilindro, uma volta inteira de um círculo vale 2π. Se ele é só metade, quanto que ele vale? π. E aí, nesse caso aqui, a gente pode fazer de dois jeitos. Eu posso integrar essa metade de 0 a π, dá certo. Ou alguns livros, eles sugerem que, como eu estou em cima do eixo y, ele sugere que a gente faça de menos π sobre 2 até π sobre 2. Porque é como se fosse assim, de menos 90 até 90, porque está em cima do eixo y, certo? Então alguns autores sugerem que faça isso, mas assim, nesse problema, se fizer de 0 a π vai dar certo também. Aqui no meu, eu fiz de menos π sobre 2 até π sobre 2. Menos π sobre 2 é menos 90 graus, π sobre 2 é mais 90 graus, aí de menos 90 até 90 dá 180 graus, que é o de 0 a π que a gente já ia fazer. Então, dos dois jeitos vai dar certo. É só por causa que, como ele está ali no eixo y ali, pra, tipo assim, não é bem no zero. A gente pode considerar que lá atrás, como está na parte negativa do eixo y, ele começaria no menos π sobre 2 e depois rodaria. Mas os dois jeitos vai dar certo. Então, a fórmula de volume de cilindro é RdR dθ dz. Então, RdR é a integral do raio, dθ é a integral do ângulo de rotação da base e dz é a integral da altura. Acho que na sala, não sei se a gente já fez um desse exercício, a gente fez de cilindro inteiro, não sei se a gente chegou a fazer, e a gente fez também de cone, né? Foi de cilindro inteiro e cone. E eu acho que... Metade, não. Certo. É novidade. Então aqui, ó, o que mudou? Em vez de ser um cilindro inteiro, é um cilindro metade. Então como que vai ficar os limites de integração? Ele começou ali no RdR, né? Então o primeiro, o integral aqui que está, esse de 0 a 2, é a integral do RdR. Então como o raio é 2, vai de 0 a 2. O segundo aí é o dθ, então vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Se fizer de 0 a π também dá certo, tá, pessoal? Que é a rotação de metade de um círculo. E por último, de altura, dz. dz vai de 0 a 1, né? A gente viu que a altura desse cilindro que está aí é 1. Se eu integrar RdR, vai dar r ao quadrado sobre 2. Como é de 0 a 2, fica 2 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. E ali o dθ e o dz deixei meio de ladinho ali para fazer depois. Esse asterisco aqui era para ser um pontinho, eu coloquei asterisco de vezes, só ignorar. Então vai dar 4 sobre 2, vai dar 2, né? Essa primeira integral do RdR. Ali eu fiz RdR, mas podia ser ρ de ρ, né? Oi, pode falar. Eu entendo que a metade ali é 180 graus, que é π. Isso eu entendi. Só não consigo entender, tipo, o π sobre 2, entendeu? Se ele é a metade. Tipo, eu enxergo como um π, entendeu? Aham, é porque assim, ó. Na cabeça ele tem de 0 a 180, então eu colocaria de 0 a π, não consigo enxergar na minha cabeça π sobre 2, entendeu? Aham, é que se a gente pegar o círculo trigonométrico, tô desenhando ele ali, é como se aqui nesse eixo que ele tá aqui, é como se fosse assim, ó, aqui ele está começando em menos π sobre 2, que é um valor negativo daquele eixo. Na hora que ele rodar, ele vai até π sobre 2, é como se ele fosse de menos 90 até 90. Menos 90 até 90, a distância angular disso é 180 graus. Então é só porque, como ele começou lá no negativo do y, e foi até o positivo do y,
a gente representaria assim, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Só que se a gente fizer de 0 a π, que ele é 180 graus também, é só como se eu pegasse esse cilindro e deslocasse ele um pouquinho para frente, para o comecinho da rotação dele começar no 0 e terminar lá na frente. É como se eu colocasse o eixo Z aqui, ó. Vou desenhar ali no desenho. É como se eu colocasse o eixo Z aqui, ó. Então seria tipo 0 a 90, de 90 a 180, isso? Pode pensar tipo isso. Então, esse menos π sobre 2 é menos 90 graus, tipo assim. π sobre 2 é 90 graus. Daí de menos 90 graus até 90 graus, é de menos 90 até 0, tem 90 graus. De 0 até 90, tem 90 graus. 90 com 90 dá 180. Então, que é metade do círculo. Então, assim, se a gente usar um preciosismo matemático, tem que fazer de menos π sobre 2 a π sobre 2. Mas se você entende que isso é um meio círculo, você pode, tipo assim, meio que deslocar ele para frente, entre aspas, e fazer de 0 a π. Vai dar o mesmo volume, porque que a gente está calculando o volume, então dá o mesmo volume, se fizer assim. O que talvez daria problema é se fosse calcular o centro de massa, que daí você está mudando ele da posição. Como a ideia é só fazer o volume, essa deslocada dele para fazer de 0 a π daria certo também. Se você consegue enxergar que é de 0 a π, pode fazer com 0 a π, não tem problema. Em vez do π sobre 2 de 0 a π, no caso o volume é o mesmo, isso? Isso. Vocês vão ver que vai dar a mesma resposta. Ah, tá. Então, na hora que eu for integrar esse dθ, 2dθ, né, que tá aí, a integral de dθ é θ. Aí eu faço o limite superior, π sobre 2, menos limite inferior, menos π sobre 2. Menos com menos ali vai dar mais, π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar π, que é a mesma coisa que daria a resposta se eu fizesse de 0 a π. Ia ficar π menos 0, né, se fosse de 0 a π. Ia dar a mesma resposta. Então, essa integral ali vai dar 2π. E aí, por último, a gente integra o dz, que dá z. Limite superior menos inferior vai ficar 1 menos 0. Então, a resposta desse volume aí é 2π. Eu deveria ter colocado V igual a 2π, esqueci de tirar o D ali, ó. Ignorem esse D que está aí. Volume é 2π. Então, o volume desse cilindro seria 2π. Quando for figura simétrica, pessoal, vocês podem fazer também, tipo assim, sem ser por integral. Se vocês souberem a fórmula do volume já, tipo, à parte, vocês podem fazer para confirmar, né, se a conta que você fez tá certa. Beleza? Esse cilindro, pessoal, meio cilindro, né? Então tá, vamos para frente. Tá. Isso aqui, agora vamos para a coordenada esférica. Eu fiz em sala com vocês, mas vamos só dar uma relembradinha da onde que saiu a equação aqui, meio que ligeirinho. Aqui, o que a gente tem? A gente tem o raio que a gente está chamando de ρ, para marcar esse pontinho preto que depende de ρ, de θ e de φ. Se eu fizer uma projeção desse raio lá na base, eu vou ter o ρ', que é esse que está ali embaixo no XY, que é marcado pelo ângulo θ. Então, na base XY, a gente tem coordenada polar, igual a gente acabou de ver. E aí, esse ρ' é o que marca a parte de baixo ali. E aí, a parte de cima, a gente tem o ângulo φ, que mede a distância do raio ρ até o eixo Z. Então, se a gente olhar aqui, nós meio que temos dois triângulos. A gente tem um triângulo na base, que seria um triângulo formado por ρ', θ e o eixo X. E a gente tem um triângulo aqui em pezinho aqui, né? Que é formado por ρ' aqui embaixo e o ângulo φ lá em cima. Então, eu posso escrever as informações de cosseno e de seno desses triângulos baseado no que a gente tem aqui. Opa. Então, se a gente pegar, por exemplo, cosseno de φ, se a gente olhar o ângulo φ, quem é cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O adjacente desse ângulo φ, que está aqui,
é exatamente a altura Z e a hipotenusa é o ρ, né, que é o raio. Então fica Z sobre ρ. Se eu isolar o Z, fica igual a gente tem na linha 1 aqui, né? Ρ cosseno de φ é igual a Z. Aqui no 2, na linha 2 aqui. Quem é o cosseno do θ? Eu estou falando do que está na base ali, xy. Quem é o cosseno do ângulo θ? É o x, que é o cateto adjacente, dividido pelo ρ', que é a hipotenusa. Se eu isolar o x, fica ρ' vezes cosseno de θ. Linha 3, vamos escrever os senos agora. Seno do θ, que é o da base. Cateto oposto. O oposto desse θ, se o x é adjacente, sobra para o y ser a hipotenusa. Ou y ser o cateto oposto. E ρ' é a hipotenusa. Se eu isolar o y, fica ρ' vezes seno. E aí, na linha 4, se eu fizer o seno de φ, que é para esse triângulo que está em pé. Lá embaixo eu tenho ρ', que é o cateto oposto do φ, e eu tenho ρ, que é a hipotenusa. Então fica ρ' é ρ seno φ. Então, como a gente a coordenada esférica ela depende de ρ e não do ρ', que está lá embaixo, a gente reescreve essas funções que estão aqui em cima, e todo lugar que tiver ρ' a gente troca por uma relação que tiver ρ e ρ'. Então, se a gente olhar na linha 4, ficou que ρ vezes seno de φ é igual a ρ', bem aqui na linha 4, tá numerado aqui na esquerda, tá, pessoal? Então eu posso trocar aqui em cima essas relações para ficar dependente só de ρ, porque a coordenada esférica usa ρ. Esse ρ' a gente só desenha ele ali embaixo para ficar mais fácil de fazer a dedução. Então, se eu aplicar ρ seno no lugar do ρ', eu vou ter que y é ρ seno φ seno θ e x é ρ seno φ cosseno de θ. Vocês podem fazer isso com calma depois dessas substituições. Quem assistiu na aula tem isso aí também bem mastigadinho. Então, na hora que a gente for fazer uma integral de volume, o que a gente tem? Vamos começar em cima na direita. Então, eu quero fazer uma esfera. Então, lá em cima, ó, como que eu calculo o volume? Eu tenho uma função de x, y, z vezes dv. Quem é essa função que a gente vai fazer? X, y e z. A gente acabou de ver quem é x, quem que é y e quem que é z, né? Ah, ficou faltando eu falar do z, né? Deixa eu ver. O z, pessoal, se a gente olhar aqui, só voltando aqui rapidinho, é a última linha da esquerda ali. O z é essa altura, ele é um cateto adjacente, né, desse φ. Por isso que a gente usou a relação do cosseno ali. Então, ρ vezes cosseno é a altura z, que faz o cateto adjacente ali. Então, uma integral tripla de esférico, né, eu vou ter uma função vezes um dv. Se eu trocar x, y e z, vai ficar esse trenzão grandão aqui, ó, que eu estou aqui em cima na direita. Ρ seno φ, cosseno θ. E aí, qualquer ideia, reescrever todas essas relações grandonas para ficar uma coisa mais pequenininha. E aí, como que a gente faz isso? Se a gente olhar ali na esquerda, no desenho da esfera, tem um quadradinho vermelho. E aí, qual que é a lógica? Se a gente fizer um somatório de todos os cubinhos, igual eu mostrei no comecinho lá do negócio de integral tripla, se eu somar todos os cubinhos pequenininhos que tem dentro dessa esfera, eu tenho o volume inteiro da esfera. Então, a gente destaca um pedacinho aqui, como o volume é a área vezes a altura, né? A gente pega essa areazinha vermelha, que a gente está chamando de... A gente denominou cada cantinho dele de ABCD. E aí, quem que é a altura desse quadradinho? É certinho o ângulo, eu posso fazer a partir desse ângulo dφ. E a largura, que é para o plano que está ali embaixo, né, a gente consegue fazer por dθ. Então, essa altura aqui, ó. Opa! Peraí aqui. Aqui. Essa altura aqui, deixa eu pegar aqui só a caneta aqui. Então, essa altura e essa base, a partir dos ângulos θ e φ, a gente consegue estabelecer relações matemáticas. Então, por exemplo, se a gente quiser escrever essa área AC e AD,
a gente pode escrever a partir da equação do seno. Quem é seno? Se a gente olhar esses triângulos que estão aqui embaixo dos quadradinhos vermelhos, é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se eu pegar desse dφ, cateto oposto é AC e a hipotenusa é ρ. Se eu pegar embaixo do quadradinho vermelho, a hipotenusa é CD e o oposto é CD e a hipotenusa é ρ'. Então eu consigo, se eu escrever a relação do seno, quem é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então seria AC sobre ρ e CD sobre ρ'. Só que a gente tem uma propriedade que, assim, para quando o θ é muito pequeno, próximo de zero, eu posso falar que seno de θ é aproximadamente θ. Então, como esses ângulos aqui são pequenininhos, é dφ e dθ, eles são infinitesimais, eu não preciso escrever seno de θ, eu posso escrever direto θ, ou direto φ. Por isso que ficou aqui, ó, quem é φ? É cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é θ? Cateto oposto sobre hipotenusa, porque θ é aproximadamente seno. Então fica C sobre ρ, CD sobre ρ'. E aí se a gente isola, se a gente pega na fórmula da área, quem é a fórmula da área? AC vezes CD, tá tudo aqui na direita, né? AC vezes CD. Então eu posso trocar pela essa relação que está aqui em cima. Eu aplico esses valores que estão aqui dentro da equação. E aí de novo, a gente não pode escrever em função de ρ'. Então a gente já tinha deduzido uma equação que o ρ' é ρ vezes seno. Então a gente troca o ρ' por ρ vezes seno e aí fica essa relação que está aqui na direita. Então fica ρ dφ, ρ seno φ dθ. Quando a gente junta esse ρ com esse ρ, vira um ρ quadrado. O seno de φ a gente junta com o φ aqui e aí fica dφ dθ. Então eu tenho toda essa área aqui, dA, toda essa área aqui vai ser só a área do quadradinho vermelho. Então, como o volume de um cubinho tem que ser a área vezes a profundidade, ali, né, vezes uma altura, aqui eu desenhei como que seria esse cubinho vermelhinho aqui, ó. Para fazer o volume dele, eu tenho que pegar essa área, que é ρ seno quadrado dφ dθ, e multiplicar por dρ, que é a altura dele. Aí eu consigo fazer um voluminho. Então, toda essa dedução aqui em cima foi para calcular a área desse retangulinho vermelho, ABCD, e aí, vezes o dρ, que é a profundidade, eu encontro o voluminho de um cubinho. Quando eu integrar todos os cubinhos da esfera, aí eu tenho o volume dela. Então, o volume da esfera, aqui embaixo, né, é ρ quadrado, seno φ, dφ dθ, que é a área, vezes o dρ, que é a profundidadezinha ali do cubinho. Aí eu vou ter o volume dele. Então, essa dedução é só para a gente entender que a fórmula que a gente usa de volume é essa daqui. ρ quadrado, seno φ, dφ dθ dρ. É fórmula. Quero fazer volume? Uso essa fórmula aqui. Então, deixa eu só colocar... Tá, vamos... Eu esqueci, não coloquei a animação, mas vamos pegar por ordem aqui. A gente tem aqui em cima, o que a gente quer fazer nesse exercício? Definir o volume de uma esfera de raio R. Então eu tenho uma esfera, essa esfera tem raio R, e eu quero descobrir o volume dela. Então a gente não falou o valor do raio. Se eu soubesse o valor do raio é só aplicar, mas nesse caso a gente vai fazer genérico. Quanto que é a fórmula do volume? É esse da primeira linha. Volume de uma esfera é ρ quadrado seno φ, dρ, dφ, dθ. Então vamos olhar como que essa função varia, né? O raio varia de 0 a R, que é o raio do centro até a beirada. Θ é o ângulo lá da coordenada polar, né? Para fazer o círculo. A gente já viu que se é circular inteiro, ele varia de 0 a 2π. No exercício passado a gente fez meio cilindro, variou de 0 a π, ou de menos π sobre 2 a π sobre 2, né? Nesse caso, como a esfera está completa, ele vai de 0 a 2π. Então, se eu pegar o raio e o θ, eu faço um círculo. Agora, para eu fazer a altura, que seria para cima e para baixo, eu tenho que variar o ângulo φ. E aí esse ângulo φ varia de 0 a π. Então, qual que é a ideia? A gente varia os de 0 a R, faz o raio, varia o θ de 0 a 2π, faz um círculo,
E aí quando eu faço variando de 0 a π, eu faço a meia-lua que ficou faltando ali para rodar. Então eu faço uma meia-lua, rodo ela e faço um raio, e aí eu tenho a esfera inteira. Então quando é a esfera completa, φ ele varia de 0 a π, não tem como ele variar a mais, tá pessoal? Isso é propriedade dele. Então o ângulo φ ele é de 0 a π, θ é de 0 a 2π para dar uma volta completa, e o raio é do centro até lá. E aí a gente vai montar os limites, né, de acordo com o que a gente foi dado. Então, do jeito que foi montado aqui, ó, tá começando com dρ, então dρ é o raio, né, então eu vario de 0 a r, é o primeiro integral que tem aqui. Depois vai dφ varia de 0 a π, então o segundo integral aqui está de 0 a π. E por último faz dθ, que é de 0 a 2π. Então a gente tem que ir resolvendo essa integral. Então se eu fizer a integral aí começando pelo ρ ao quadrado, a integral de ρ ao quadrado é ρ ao cubo sobre 3. E aí a gente vai fazer isso de 0 a r, né? Que integrou de 0 a r. Então fica r ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. Por isso que aqui na frente já está r ao cubo sobre 3, bem aqui, né? R ao cubo sobre 3. Beleza, terminei o raio, vou integrar o seno de φ dφ. E aí a gente vai para a próxima linha. Integral de seno é menos cosseno. Isso a gente tem tabelado. Integral de seno é menos cosseno. Então eu faço limite superior menos limite inferior. Então fica menos cosseno de π menos o menos cosseno de zero. Ficou menos porque é limite superior menos limite inferior. Então, como a integral de seno é menos cosseno, fica menos cosseno de π menos o menos cosseno de zero. Para resolver isso aqui na calculadora, pessoal, a calculadora ela tem que estar em radiano, tá? Então, se a calculadora tiver em grau e você calcular menos cosseno de π, vai dar um valor nada a ver. Então, para fazer isso com a calculadora sem ser em radiano, em vez de usar π, vai ter que usar em grau. Vai ter que usar, em vez de π, tem que usar 90. Aí ela faz. Então, se eu colocar a calculadora em radiano, menos cosseno de π dá 1, positivo. E menos com menos vai dar mais aqui, né? Cosseno de zero também é 1. Então, vai ficar 1 mais 1. Então, aqui na frente, esse 1 mais 1 é o resultado de menos cosseno de π menos o menos cosseno de zero. Quem achar que vai se embananar com esses valores, arruma na calculadora certinha que ela faz para vocês sem erro. Então vai dar 2r ao cubo sobre 3, é o que sobrou aqui, né? E aí eu vou integrar dθ. A integral de dθ é θ, e aí limite superior menos limite inferior, vai ficar 2π menos 0. Então 2π menos 0 é 2π, na hora que eu fizer esse 2π multiplicando, a resposta final nossa vai ficar essa que está aqui no final, 4/3 de πr ao cubo. Porque eu vou fazer 2 vezes 2 dá 4, o π sobra, eu tinha sobre 3 e fica r ao cubo. Essa fórmula, pessoal, que a gente acabou de achar aqui, que a gente acabou de deduzir, é a fórmula de cálculo de volume de esfera. Se vocês jogarem no Google aí para fazer uma pesquisa, tipo assim, como que calcula o volume de uma esfera? A fórmula é 4/3 de πr ao cubo. Então, o que a gente fez? A gente usou a integral tripla e descobrimos, né? Conseguimos alcançar a mesma equação de volume de uma esfera se a gente estivesse querendo deduzir essa fórmula. Então, se eu souber o raio da esfera, eu aplico no lugar do R e descubro o volume de qualquer esfera. O raio da esfera é 9. Vou jogar 9 no lugar do R ao cubo e vou resolver. Então essa equação de volume de esfera meio que já é conhecida já, né? A gente só demonstrou que essa equação de cálculo de volume de esfera, ela dá certo, que a gente conseguiu chegar numa fórmula que já é consagrada. Então, se eu colocar tipo esse exercício na prova, eu posso falar, o raio vale 20. Aí vocês vão resolver para o raio valendo 20. Não é uma esfera inteira, é só metade. É a metade de cima, metade de baixo, metade da frente, metade de trás. Então vocês vão fazer conforme o que aparecer lá. Então, beleza, pessoal. A gente chega ao fim dessa parte dos exercícios, né? A gente conseguiu fazer um exercício de cada um.
Então, primeira coisa ficou alguma dúvida, pessoal? Então, assim, eu acho que talvez tenha ficado um pedacinho sem áudio da live. Só que o que eu fiz? Como eu gravei ela aqui também pelo Teams, né? Como ela tá gravada aqui pelo Teams. Depois eu acho que qualquer coisa eu upo ela também separado, que pelo menos aqui no Teams, se não deu nenhum rolo aqui, deve ter captado o áudio inteiro. Mas assim, acho que a parte que falhou o áudio foi aquela parte da parte do centro de massa e tal, e por coincidência nem é o que essa parte do centro de massa não vai cair, mas assim, é importante a gente entender a parte teórica, né? Mas é isso então, pessoal, eu vou encerrar a transmissão aqui.